Olá, querido, querida, a paz seja contigo. Bom, que bênção estarmos aqui mais uma vez, né? Como eu sempre digo, eu espero que essa palavra te encontre bem e que tudo te vá bem. Se não estiver, até o final dessa palavra, com certeza haverá transformação no seu coração e na sua situação. Amém? Bom, antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu quero pedir perdão para você, que na última quinta-feira, na última sexta-feira, nós não postamos o nosso vídeo, né? Tivemos um problema aí de edição, mas no nome de Jesus não teremos mais. Amém? Temos orado para que o Senhor vá à frente e que possamos postar aí na sequência os nossos vídeos, tá bom? Bom, nessa noite eu quero falar de um assunto que às vezes parece polêmico, né? Para muitas pessoas é polêmico, para uns sim, outros não. Para aqueles que já estão na caminhada é mais tranquilo. Mas para falar sobre esse assunto, e você vai saber já já, está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Antes de eu ler a palavra, eu sempre digo para você e te dou um toque. Olha só, se você puder, vai, assiste esse vídeo por completo, curte ele no final e compartilha com aqueles que você ama. Quando você compartilha uma palavra, é sinal que você realmente ama e que ela pode fazer diferença na vida das pessoas. Então curta, compartilha, se inscreve no nosso canal e se você quiser fazer algum comentário ali embaixo, tranquilo também, estamos à disposição para responder ao seu comentário. E vamos ficar muito felizes com isso, tá bom? Vamos lá para a palavra? Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Muitos irmãos já sabem de cor. Ei, pastor, conheço de cor. Mas vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, ó: honra o Senhor com os seus bens e com a primícia de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os princípios de toda a tua renda, e seus celeiros serão cheios, seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Essa palavra, muitas pessoas usam essa palavra no momento do dízimo, da oferta. Eu também uso aqui e uso para direcionar também a igreja. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quero até falar sobre o dízimo. E tem gente que já ouve falar em dízimo, fala: meu Deus do céu, pastor falando em dízimo na igreja evangélica, já pensa, o cara quer meu dinheiro. Quando na verdade não é isso. Quando na verdade, se nós entendemos o princípio do dízimo, nós não vamos ser feitos de bobos por ninguém e não vamos também criticar aqueles que fazem da forma correta. Porque dízimo é um princípio da palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E depois disso fazem prova de mim, diz o Senhor, se não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E sabe, irmãos, é um princípio que precisamos cumprir, né? Esse mesmo livro de Malaquias, capítulo 3, antes desse 10, lá no versículo 8, o homem pergunta para Deus: roubará o homem a Deus? Aliás, Deus fala, né? Roubará o homem a Deus? Porventura vós me roubais. E o homem pergunta: em que te roubamos, Senhor? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então nós entendemos que há um princípio bíblico. Alguém pode dizer, mas está lá no Antigo Testamento. Porém Jesus, no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, capítulo 23, verso 23, Jesus testifica acerca do dízimo, quando ele diz o seguinte: ai de vós, fariseus hipócritas, que entregam o dízimo e tal coisa, da hortelã, do cominho, do eno, tal, enfim, mas deixam os órfãos e as viúvas. E ele fala: fazer essas coisas sem deixar aquelas, ou seja, entregue o seu dízimo, mas não deixa passar necessidade àqueles que precisam ser socorridos. Isso é princípio, isso é palavra e testificado pelo próprio Jesus. Então nós precisamos entender os princípios antes de criticar qualquer coisa. Mas para falar disso, né, de continuar dentro desse assunto, que eu entendo que tem a sua polêmica no ar, né, dízimo e oferta, né, tem gente aí que vende feijão, tem gente que
vende, sei lá, pó de pirlim-pim-pim, e vende lasca da cruz, terra de Jerusalém, enfim. Não quero entrar no mérito da questão aqui, mas o que eu quero dizer para você é que o princípio do dízimo, ele é bíblico, ele existe desde que é aplicado da forma correta. Quero também contar algo que eu vi essa semana. Nessa semana eu vi uma postagem que dizia assim, estava lá, isso é a igreja. E nessa postagem estava assim, a pessoa falava, pastor, tem a conta da igreja para eu depositar o dízimo? Aí o pastor falava, ô minha irmã, você está bem? Eu sei que você é autônomo, como é que está as coisas da sua casa? E a pessoa disse, está difícil, pastor. Tá? E o pastor falou, então não precisa entregar o dízimo não. Guarda aí na tua casa e cuida dos seus. E a pessoa colocou lá, isso é igreja. E eu vou dizer para você, isso não é igreja, isso não é princípio de palavra. A palavra de Deus diz, trazei os dízimos de oferta. E a igreja, por sua vez, faz o seu papel. Aqui na nossa igreja, nós instruímos para que, independente da situação, você seja dizimista e ofertante. Porém, se você tem uma necessidade, você chega no seu pastor e a igreja, por sua vez, entra com socorro na sua vida. Se necessário for, mesmo que ela devolva o valor do dízimo e muito mais para a pessoa. Mas o princípio da entrega precisa ser feito. As pessoas fazem o seu papel e a igreja faz o papel de cuidar dos domésticos da fé. E isso é um princípio que precisamos entender sobre isso. E essa palavra vem dizer, honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, ou seja, com a primeira parte de todos os seus ganhos. E você sabe que existe um princípio na honra, né? E a palavra de Deus vem dizer assim, a quem honra, honra. Lá na frente do Novo Testamento já diz isso, a quem honra, honra. Então, se você honra ao Senhor com os princípios de toda a tua renda, né? E ele continua dizendo ali, com a primeira parte e tudo mais, com o melhor que você tem, então ele tem uma consequência sobre isso. E a consequência é o quê? Que os seus celeiros serão cheios, seus lagares transbordarão. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu cumpro o princípio da honra, quando eu faço o que a palavra me diz, então Deus vem e também me honra e abençoa a minha vida, porque eu cumpro a palavra e Deus continua cumprindo a palavra dele. Amém? Então precisamos ser fiéis e viver a palavra. Muitas pessoas pensam que simplesmente pelo fato de eu entregar o meu dízimo ou uma oferta, enfim, assim, Deus tem a obrigação de me dar as coisas. Deus tem a obrigação de fazer. Mas há um conjunto de coisas que levam a eu receber de Deus. Há um conjunto de princípios que eu preciso viver, né? Mas Deus continua abençoando mesmo. Então assim, primeira coisa, primeiro princípio, seja dizimista, seja ofertante na casa do Senhor. Você não vai se arrepender, porque você está cumprindo o princípio e Deus cumpre a palavra dele. Deus sempre cumpre aquilo que ele falou. Amém? Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás. Então acredite, Deus cumpre a sua palavra. Amém? Então muitas pessoas, como eu estava dizendo, elas dizem assim, mas eu quero de Deus, Senhor me dá, me dá. E muitas vezes, irmão, a pessoa não recebe aquilo que ela está pedindo, porque Deus sabe que se Deus der para ela aquilo, ela pode sair dos caminhos do Senhor. Tem até uma metáfora que eu acho interessante, e ela diz assim, que uma certa pessoa, ela ia na igreja constantemente, estava em todos os cultos, era quinta, domingo, culto de oração, e participava demais, e pedindo para Deus, Senhor, me dá um carro, Senhor, eu preciso de um carro, eu venho a pé, eu ando 10 quilômetros a pé para estar na igreja, eu não aguento mais, para trazer minha família, papai. E Deus abençoa aquele homem, e ele consegue comprar um carro. Só que quando ele consegue comprar um carro, então, esse que era assíduo na igreja, na primeira semana ele vem, na segunda semana ele vem, na terceira semana ele falta no culto. Então o pastor pergunta para ele, ué irmão, o que aconteceu? Você faltou? Você não é de faltar? Ah não, é que agora a gente tem um carro, e eu fui fazer uma visita na casa dos parentes, né? Então precisava sair um pouquinho com a família. Amém. Outra semana ele vem, na outra semana ele falta de novo. Ué irmão, o que aconteceu? Você não veio no culto de novo? E ele diz, não, é que eu precisava do lazer, eu fui pescar com a família. Agora a gente tem carro, né? E aí isso foi acontecendo. Quando foi acontecendo faltas mais constantes desse homem. E de repente, durante o mês inteiro ele veio no culto da Santa Ceia. Em um culto no mês. E o pastor pergunta para ele, o que aconteceu, irmão? Não é, que sempre os compromissos, né? A gente tem que ir para lá e para cá, sabe como é?
E de repente, ele passa um mês sem ir na igreja. E aquilo que era para ser bênção na vida dele, acaba se tornando maldição, porque acaba afastando os pés dele da casa do Senhor. E Deus falando para ele, vai para minha casa, vai para minha casa. E ele fazendo a sua vontade. Quando de repente, em um determinado domingo, que ao invés de ir para a igreja, ele estava indo cuidar dos seus afazeres, do seu lazer e das coisas à parte, ele tenta passar por uma ponte. Essa ponte é uma ponte pensa e ele não consegue controlar o seu carro. E o carro cai no meio do rio e acaba com o carro. Ele volta para casa triste, começa a orar e chorar e de repente, no outro domingo, depois de 2 meses sem aparecer, ele aparece na igreja porque foi a pé buscar o Senhor. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Eu quero dizer que aquilo que Deus traz para sua mão não pode ser maldição para você. E eu quero dizer que Deus sabe como está o teu coração. E Ele só vai te entregar algo se for o momento certo. Porque se Ele entregar no momento errado, não vai ser bênção para você. Mas vai ser maldição, porque vai te tirar da presença dEle. Da mesma forma, Ele te diz, olha, seja fiel comigo e eu vou ser fiel contigo. A palavra de Deus diz que se nós formos fiéis com Deus, Deus é fiel conosco. Mas se nós formos infiéis, Deus continua sendo fiel, porque não pode negar a sua essência. Olha que coisa tremenda. Então, irmão, eu quero dizer para você que cumpra os princípios da palavra, viva a verdade. Então Deus vem e cumpre aquilo que Ele tem que cumprir. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. A vida cristã é como uma engrenagem, ela funciona, sabe? Certinho, sem falhas. Assim como a engrenagem do relógio que não deixa atrasar nem adiantar, assim como engrenagem de grandes equipamentos que não deixa sair dos trilhos, assim deve ser a nossa vida com Deus, uma engrenagem perfeita. Eu amo ao meu Deus, eu o respeito, eu honro ao Senhor, né? Principalmente na área financeira, com as primícias, né? Com a primeira parte de tudo que eu ganho. Eu honro o meu dízimo, eu honro a minha oferta. Eu oro a Deus, eu clamo a Deus, eu tenho intimidade com Ele, eu busco a face dEle, eu deixo o fogo queimar dentro de mim e não se apagar. Então Deus vem e faz na minha vida. E aí as pessoas começam a perguntar, mas como assim? Ele não tinha nada, ele não é possível, ele não era capaz. E mesmo assim, Deus te coloca no local mais elevado do que as outras pessoas. Por quê? Por causa da sua fidelidade e por causa da honra. Viva o princípio da honra. A quem honra, honra. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado no teu coração. E de verdade, irmão, eu poderia falar 1 hora sobre esse assunto. Ou mais. Porque tem bastante coisa para falar sobre. Mas eu espero que tenha falado no teu coração. Eu espero realmente que essa mensagem tenha chegado até você. E espero que a sua vida seja próspera e abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Feche seus olhos aí. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra direcionada aos nossos corações. Obrigado, Pai, pela sua correção, pela sua direção para as nossas vidas. Porque nós entendemos, Senhor, que a tua palavra, ela serve para nos direcionar, para nos orientar, para nos corrigir, para chamar a nossa atenção quando necessário. Serve para nos consolar também quando precisamos. Serve, Senhor, para ensinar qual caminho a seguir. Então, Pai, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor não tem nos esquecido. Muito obrigado, Senhor, porque pela tua misericórdia nós ainda estamos aqui. Mesmo sendo tão falhos, tão terríveis, tão pecadores, o Senhor continua nos guardando, continua olhando por nós e continua nos amando. Obrigado, Senhor. Quero dizer nessa noite que eu te amo. Quero dizer nessa noite que o Senhor é tudo para mim. É meu único Senhor, Salvador e Mestre da minha vida. Muito obrigado, Papai. Amém. Amém? Querido, obrigado pela tua presença aí. Mais uma vez, não esquece de curtir, de compartilhar aí com as pessoas que você ama, se inscrever no canal e deixar o seu comentário para nós. Tá bom? Um grande abraço para você, um beijo no teu coração. Abração do Pastor Jorge para você. Fique na paz.